Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, sabe, me pegou de surpresa. É um material bem interessante, né? Muito. É uma análise de um texto com milhares de anos, lá do livro de Isaías, capítulo 40, mas que a fonte que a gente recebeu trata como um manual moderníssimo de gestão de energia. De resiliência. Totalmente. A nossa missão aqui é entender como essa interpretação pega uma poesia antiga e transforma em algo que, olha, parece que foi escrito para quem está lidando com o burnout do século XXI. Vamos tentar decodificar essa visão sobre exaustão e principalmente sobre como achar força quando quando a nossa simplesmente acaba. E o ponto de partida dessa análise já quebra as nossas expectativas, né? Normalmente a gente pensa em cansaço como, sei lá, algo a ser evitado a todo custo. Um sinal de fraqueza, talvez. Exato. Mas o que esse material propõe logo de cara é uma redefinição. A ideia central é que o cansaço não é um déficit moral, como se fosse uma falha sua, mas sim um limite operacional. Um limite operacional. Gosto disso. É um fato da vida, sabe? Seu corpo, sua mente, seu espírito, eles têm um limite e só essa mudança de perspectiva já é gigantesca. Tira a culpa da equação e permite que a gente olhe para o esgotamento de um jeito mais estratégico. Exato. Tira aquele peso de eu deveria estar aguentando mais. Então vamos começar por aí. A fonte mergulha no texto com umas perguntas que parecem assim quase uma provocação. Não sabes? Não ouvistes? Sim. O que essa análise diz sobre o propósito dessas perguntas? Não é para nos dar uma informação nova, certo? De forma alguma, a interpretação é que essas perguntas funcionam como um despertador. Elas não estão ensinando, elas estão lembrando. Lembrando do que exatamente? A ideia é que, no meio da correria, a gente se esquece de uma verdade fundamental que o texto apresenta. A fonte de energia que ele descreve, que é Deus, é inesgotável. O texto diz, ele não se cansa nem se fadiga. A nossa bateria acaba. A nossa com certeza acaba. Mas a fonte de energia não. E o objetivo é nos fazer lembrar disso no exato momento em que a gente sente que a nossa energia chegou a zero. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que a solução proposta não é seja mais forte, o aguente firme. É quase o oposto. É contraintuitivo. Totalmente. A fonte tem uma frase que resume bem essa primeira parte. Algo como, o cansaço não é o fim da linha, mas sim o convite para reconectar-se à fonte. Isso muda tudo. A responsabilidade sai do nosso ombro, né? Não se trata de cavar mais fundo num poço que já secou. Perfeito, a metáfora é exatamente essa. Deixa de ser um problema de gestão de recursos escassos, a nossa própria energia, e passa a ser um problema de conexão com recurso abundante. Certo. Nesse modelo, a exaustão total para de ser vista como um fracasso e se torna, de uma forma bem diferente, o pré-requisito para essa conexão. É no momento em que você admite, não aguento mais, não tenho de onde tirar, que a porta se abre para receber uma força que não é sua. Então o esgotamento se torna o ponto de partida. Exatamente, o ponto de partida. Ok, essa ideia de que a exaustão é um pré-requisito é fascinante, mas me leva a uma outra questão. Se o primeiro passo é admitir que a bateria acabou, qual é o segundo? Boa pergunta. Porque o problema que nos deixou exaustos ainda está lá, certo? O projeto caótico, a crise familiar, a pressão. E a interpretação que a fonte traz para isso é bem radical. É radical e vai contra o que a gente normalmente pede. Quando a gente está no limite, o nosso desejo é que a circunstância mude. Tomara que esse problema acabe, que essa pressão diminua. Sim, que o cenário mude. Mas a análise aponta para uma engenharia espiritual, como eles chamam, que funciona de uma forma bem diferente. E a frase que eles usam é de um impacto enorme. Ele não remove o cenário, ele fortalece o protagonista. Essa frase é muito forte. Ou seja, a montanha não fica menor, você que fica mais forte para escalá-la. Isso é uma inversão completa da nossa expectativa de alívio. A gente espera uma mudança externa, mas a proposta do texto é uma transformação interna. Sim, e se a gente conectar isso com a mentalidade atual
de otimização da vida, sabe? De busca por conforto, por ausência de atrito. Essa ideia se torna ainda mais provocadora. Com certeza. O texto não vê a dificuldade como algo a ser eliminado, mas como o ambiente necessário para que um tipo diferente de força se manifeste. A fonte até destaca outro trecho. Ele aumenta o vigor dos que não têm nenhum. Ou seja, é preciso chegar no ponto zero de vigor. No fundo do poço. Isso, para que esse aumento possa acontecer. Não é um bônus para quem já tem um pouco, é um reboot para quem zerou. E a analogia da bateria zerada que a fonte usa é perfeita para isso. Diz que o esgotamento total não é um defeito no sistema, mas a condição ideal para a recarga. Exato. É o momento em que você está pronto para ser reabastecido com força que não pertence ao seu próprio estoque interno. É como se o nosso sistema operacional interno precisasse ser totalmente desligado para poder instalar uma nova versão mais potente. O que levanta uma questão prática importante, né? Por que é tão difícil para a gente admitir essa bateria zerada? É o orgulho, talvez. Pode ser. A cultura em que a gente vive valoriza a performance constante, a autossuficiência. Mostrar-se esgotado é quase um tabu, um sinal de fraqueza. E o que essa análise propõe é que, estrategicamente falando, admitir o esgotamento é o ato mais inteligente que se pode fazer. É o primeiro passo para acessar um nível de energia completamente diferente. Certo. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante, porque a fonte vai direto na jugular do que você acabou de falar. O tal mito da autossuficiência. Sim, ela ataca isso de frente. Ela pega a parte do texto que diz os jovens se cansam e se fatigam. A imagem é muito forte. A juventude simboliza a força natural, a vitalidade, a competência no auge. E o texto diz, até isso falha. Exatamente. A análise é categórica nesse ponto. Competência técnica não sustenta para sempre. Energia natural acaba. Disciplina humana oscila. Até os mais preparados e fortes, em algum momento, tropeçam e caem. É o reconhecimento da nossa finitude. É o reconhecimento radical da nossa finitude. Não importa o quão bom você seja, você opera com recursos limitados. É a partir dessa aceitação, dessa queda dos jovens, que o texto apresenta sua tese central. Que é a frase que todo mundo conhece, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Só que a palavra esperar é complicada. No nosso dia a dia, esperar soa como passividade. Como não fazer nada. Isso. Como a fonte interpreta esse verbo? E essa é a grande virada de chave da análise. A fonte argumenta que esperar, no hebraico original, não tem nada de passivo. A palavra é kavá, que tem a ver com torcer fios para fazer uma corda forte. É um processo ativo. Um processo ativo. A tradução que a fonte propõe é de alinhar-se, sincronizar-se, reposicionar-se. É um movimento interno de ajuste, não de estagnação. Gosto disso. Não é sentar e esperar, é parar para se alinhar. A fonte usa duas analogias que ajudam muito a entender isso. Uma é a de um software recebendo uma atualização. Ele para de funcionar por um instante, não porque quebrou. Mas porque está instalando um código novo. Exato, para operar no nível superior. A outra analogia é a de um CEO que se retira para um planejamento estratégico. Para quem olha de fora, ele não está produzindo, mas, na verdade, ele está no momento mais produtivo de todos, realinhando a visão que vai guiar todas as ações futuras. Faz todo sentido. E o mesmo vale para a palavra renovar. A análise destaca que não se trata de recuperar a força que você perdeu, como se estivesse recarregando a mesma bateria gasta. O texto fala em trocar de força. Trocar. É uma substituição. Você entrega sua exaustão e recebe uma força inédita, nova. Isso é fundamental. Não é uma restauração do que se foi. É um upgrade. Você não volta a ser quem era antes da exaustão. Você se torna alguém equipado para o que vem pela frente. Exatamente. E essa ideia de uma força nova nos leva direto para a imagem mais poderosa do texto todo. A águia. Subirão com asas como águias. O que a fonte extrai dessa metáfora? Ah, essa interpretação é brilhante. Diz que a águia
é mestre em aerodinâmica. Ela não luta contra o vento, ela não dá cabeçada na tempestade. Ela não briga com a tempestade. Não, ela usa as correntes de ar, até mesmo as mais adversas, para ganhar altitude com o mínimo de esforço. Ela se posiciona de tal forma que aquilo que deveria ser um obstáculo, o vento contrário, se torna o seu meio de elevação. Peraí, então, enfrentar um problema na lógica da águia não é sobre resistir ou lutar contra ele, com todas as forças. Exatamente. A análise propõe uma redefinição. Enfrentar não é resistir. É aproveitar o vento contrário como propulsão. Uau! Isso muda completamente a nossa relação com as crises. Os problemas, os desafios, as pressões, os ventos contrários, em vez de serem vistos como forças que nos empurram para baixo, podem ser encarados como plataformas de elevação. Se a gente aprender a se posicionar, a se alinhar, como a águia faz. A própria crise pode nos levar a um lugar mais alto. Exato! Isso é muito prático. Imagina aplicar isso numa crise no trabalho ou num desafio pessoal. Em vez de gastar toda a energia resistindo e se queixando da dificuldade, a pergunta seria: ok, qual é a corrente de ar aqui? O que eu posso aprender? Como essa pressão pode me forçar a desenvolver uma nova habilidade, uma nova perspectiva? É uma mudança de mentalidade absurda. Totalmente. E a consequência prática dessa elevação é descrita logo inserida no texto. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A fonte traduz isso de uma forma bem pé no chão, é uma gestão divina de energia aplicada ao cotidiano. Não é um evento único, então. Não é sobre um milagre pontual, um voo espetacular e depois a queda. É sobre adquirir um novo ritmo de vida, uma nova forma de operar no dia a dia. E como isso se manifesta na prática? O que significa correr e não se cansar? A interpretação é que isso se traduz em constância e resiliência. É ter a capacidade de manter o ritmo onde o mundo opera em picos de euforia e vales de desânimo. É ter resiliência onde a maioria desiste. É manter a disciplina e o foco mesmo quando o cenário convida a dispersão. Entendi. A energia para essa constância não vem mais do seu estoque interno, que se esgota, mas dessa conexão contínua. É por isso que a performance se torna sustentável. Então, se a gente amarrar tudo isso, a jornada que a fonte nos propôs é incrível. Começa com uma ideia simples. O cansaço não é uma falha sua, é um convite. Um convite para se reconectar. Exato. E essa reconexão não muda o cenário difícil, mas fortalece você para lidar com ele. E a chave para essa força não é a autossuficiência, que é um mito, mas um processo ativo de alinhamento, de espera. E o resultado é essa capacidade, como a da águia, de usar as dificuldades para crescer. Ser o que eu tenho que fazer para aguentar e passa a ser como eu preciso me alinhar para receber o que eu preciso para essa fase. É uma mudança de protagonismo. E a conclusão da análise resume isso de uma forma que fica na cabeça. A verdadeira força não é a força que você produz, é a força que você recebe. Isso. E tem um detalhe crucial. Não é receber de volta a mesma energia que você gastou. A fonte diz, ele entrega a força que você precisa para a nova fase. É uma força sob medida. Uma força customizada, né? Talvez o que a gente chama de esgotamento ou de estar à beira de um colapso seja, na verdade, estar à beira de uma atualização divina. E o pensamento final que a fonte nos deixa é justamente para ampliar essa visão. A conclusão é que o design original da vida humana não era para sobreviver cansado, mas para caminhar com propósito, correr com visão e voar com destino. Isso eleva a conversa para outro nível. Sim, de mera gestão de estresse para uma questão de identidade e propósito. E nos deixa com uma pergunta para pensar depois. E qual seria? Se tudo isso que a gente conversou for verdade, se a exaustão não é o fim da linha, mas um ponto de transição estratégico, como isso muda a forma como a gente olha para os nossos próprios limites amanhã? Como seria na próxima vez que o esgotamento bater a porta, tratá-lo não como um alarde de falha, mas como um chamado para um realinhamento? É uma pergunta poderosa. O que mudaria na nossa vida, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, se a gente começasse a ver o nosso cansaço não como um problema a ser eliminado, mas como um convite para receber uma força que nem sabíamos que poderíamos acessar?